Deus. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 em diante. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 em diante, diz: Josué renova a aliança com o povo. Louvado seja Deus. Podemos ler? Quer achar? Diga amém? Amém. Diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós a todos esses povos, até ao amorreu morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus. A Bíblia nos traz aqui, louvado seja Deus, uma palavra maravilhosa sobre os servos de Deus Josué. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que após o povo ter saído da terra do Egito, aleluia, Deus tirou, aleluia, o povo de Israel com mão forte da terra do Egito. Louvado seja Deus, abriu o mar vermelho para o povo passar, aleluia, tirou a água da rocha, louvado seja Deus, mandou maná do céu quando o povo pediu carne, quando o povo pediu pão. Aleluia, após, louvado seja Deus, chegar na terra prometida, por causa da rebeldia do povo, o Senhor não permitiu que eles entrassem. Aleluia, por castigo, pela incredulidade, eles foram condenados a vagar 40 anos no deserto. Louvado seja Deus pela incredulidade. Aleluia, após passar os 40 anos, a Bíblia diz que novamente eles chegam até a terra prometida. Aleluia, Moisés havia morrido, louvado seja Deus, no monte, porque havia, louvado seja Deus, ferido a rocha. Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. No entanto, aleluia, a Bíblia diz que Deus preparou um substituto, louvado seja Deus, para Moisés. O Santo Deus, esse substituto era Josué. Aleluia, um servo fiel, um servo, louvado seja Deus, que desde o princípio estava lado a lado com Moisés. Aleluia, desde o dia em que eles saíram do Egito, até o dia em que chegaram, aleluia, na terra prometida. Josué foi um dos 10 espias a serem enviados, dos 12 espias a serem enviados, aleluia, para olhar a terra, para ver como era a terra e examinar a terra. Aleluia, quando retornaram, louvado seja Deus, desta passagem, após 40 dias, 10 daqueles espias defamaram a terra. Aleluia, e condenaram a terra, aleluia, e não acreditaram que o Deus de Israel, a qual havia levado eles a louvar a Deus até aquele lugar, aleluia, não acreditaram que Deus também poderia entregar aquelas terras nas mãos deles, como Deus havia prometido. Aleluia, no entanto, aleluia, dos 12, 10 defamaram a terra, mas havia 2 diferentes, a qual a Bíblia fala que havia um espírito diferente na vida deles. Esse espírito, eu creio, era o Espírito Santo de Deus. Aleluia, esses homens eram Josué e Caleb. A Bíblia diz que Josué, louvado seja Deus, por ter esse comportamento, essa atitude diante de Deus, aleluia, por todo o tempo, aleluia, crer na palavra de Deus, e estava adelado com o servo do Senhor Moisés. Ele foi, aleluia, escolhido por Deus para poder levar adiante o propósito do Senhor. Aleluia, após chegar na terra prometida, a Bíblia diz que Deus levanta Josué, aleluia, e faz uma promessa, louvado seja Deus, para Josué. Aleluia, eles estavam agora de frente, ou na terra prometida. Aleluia, estavam de frente da terra prometida, louvado seja Deus, e iriam adentrar para dentro. Mas a Bíblia fala, louvado seja Deus, que Deus anima o coração de Josué. Aleluia, ele já havia passado 40 anos com o povo no deserto, e havia visto muita coisa acontecer. Agora eles estavam novamente
para entrar na terra prometida, e os obstáculos seriam grandes também. Aleluia, não seria fácil, aleluia, conquistar a sua vitória, a sua bênção. Aleluia, por isso que Deus chega para ele no primeiro capítulo, aleluia, e diz assim: olha, Josué, se você ouvir as palavras deste livro e procurar, aleluia, a se aplicar às palavras desse livro e a obedecer tudo quanto está escrito nesse livro, louvado seja Deus, eu serei contigo, assim como fui, louvado seja Deus, com Moisés, o meu servo. Apenas anima-te e tem de bom ânimo. Aleluia, ali Deus estava deixando claro para ele, aleluia, que o segredo, louvado seja Deus, na vitória dele, era ele acreditar na palavra de Deus. Aleluia, o Senhor Deus estava deixando claro para ele que o segredo da bênção dele era ele, louvado seja Deus, acreditar no que Deus havia falado com ele. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Josué crê, ele acredita naquilo que Deus havia dito para ele. Ele acreditava desde o princípio. E agora, tendo um encontro com Deus, a sua fé foi novamente renovada pela palavra de Deus. A sua fé foi novamente restaurada, aleluia, pela palavra de Deus. E Deus fala para ele: da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei também na sua vida. Como assim, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. A Bíblia fala, louvado seja Deus, que então Josué, junto com o povo, aleluia, eles entram na terra prometida. E após conquistas e muitas conquistas, após batalhas e muitas batalhas, louvado seja Deus, eles conquistam a terra que Deus havia prometido. Aleluia, a terra que emana leite e mel. Não foi fácil, aleluia, não foi de um dia para o outro. Foram momentos, aleluia, de batalhas terríveis, onde foram postas à prova a fé deles, onde foi posta à prova a santidade deles, louvado seja Deus, como no caso de Acã. Mas a Bíblia fala, louvado seja Deus, que eles receberam vitória. Aleluia, todas as promessas que Deus havia prometido, louvado seja Deus, entregaram uma terra que emana leite e mel, foi entregue sobre a vida deles. Eles agora, louvado seja Deus, estavam de posse da sua bênção. Aleluia, já haviam conquistado a terra prometida. E agora, louvado seja Deus, no final da peleja, aleluia, Josué chega para o povo e diz: olha, a partir de hoje, louvado seja Deus, vocês escolhem a quem vocês servirão. Josué havia completado, aleluia, a sua missão. A missão que Deus havia colocado sobre as mãos de Josué havia se acabado. Ele havia conquistado a terra que Deus havia prometido. Agora, louvado seja Deus, ele reúne o povo e os principais, aleluia, do meio do povo. Aleluia, faz uma reunião entre eles e diz: olha, a partir de hoje, louvado seja Deus, vocês têm um compromisso com Deus. Vocês assumam um compromisso com Deus. Ou vocês servem aos deuses das terras ao redor, ou vocês servem, louvado seja Deus, os deuses do Egito, ou vocês servem ao Senhor. Aleluia, vocês escolhem a quem vocês irão servir, porque eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Oh, canção facial. Aleluia, aquele homem, louvado seja Deus, que no princípio foi animado por Deus. Aleluia, que no princípio, louvado seja Deus, Deus falou ao coração dele e disse: olha, se você obedecer a minha palavra, louvado seja Deus, eu serei na sua vida. Agora ele chama, aleluia, o povo para um concerto com o Senhor. Aleluia, ele chama o povo, louvado seja Deus, porque o povo agora já havia recebido a sua bênção. Aleluia, agora no momento de assumir verdadeiramente um propósito com Deus. Aleluia, eles estavam passando por um momento e entraram em um momento de paz. Aleluia, não poderiam, louvado seja Deus, deixar, aleluia, que a sua vitória se tornasse maldição, fazendo com que eles se desviassem da presença de Deus. Aleluia, então ele, como chefe de família, aleluia, ele tem uma atitude bonita diante daqueles homens e diz: olha, eu como responsável pela minha casa, aleluia, eu tenho certeza, louvado seja Deus, que a minha família vai servir ao Senhor. Aleluia, porque eu sei, louvado seja Deus, o que Deus já fez na minha vida. Eu sei o que Deus já fez na minha casa. Aleluia, eu sei aonde eu estou pisando, que foi Deus que me deu. Eu sei, louvado seja Deus, que todas as vitórias que eu tive ao longo da minha vida foi o Senhor. Oh, que a sua força aqui esteve comigo. Aleluia, então eu não tenho dúvida, louvado seja Deus, que eu servirei ao Senhor. Eu não tenho dúvida, louvado seja Deus, que a minha casa, aleluia, pertence a Deus. Eu não tenho dúvida, louvado seja Deus, que todos os dias da minha vida serão dedicados ao Senhor que nos trouxe até aqui. Consiga assim, que a glória a Jesus. A Bíblia fala, louvado seja Deus, que um dos maiores levantes de Satanás é contra a família. Aleluia, a igreja é feita de famílias. Louvado seja Deus, de forma que se o diabo não pode atacar diretamente a igreja, ele investe, aleluia, as suas forças contra as famílias. Louvado seja Deus, muitas famílias hoje estão despedaçadas, louvado seja Deus, pelos ataques do diabo.
Aleluia, muitas pessoas, louva-se a Deus, muitas famílias estão despedaçadas. Aleluia, os chefes de família perderam a identidade. Aleluia, os homens que foram levantados por Deus como pai e maridos para dirigir a família. Aleluia, eles perderam, louva-se a Deus, a sua identidade. Aleluia, deixando a família vagar sem direção. Aleluia, deixando que a família, louva-se a Deus, estivesse suscetível aos ataques do maligno. Aleluia, onde as mulheres não têm mais direção do Senhor, os filhos também não. Aleluia, os pais de família estão, aleluia, muitas vezes destruídos por dentro. Aleluia, nos bares, jogados no chão. Aleluia, quantos pais de família hoje estão derrubados pelos cantos, pelos pares. Aleluia, os seus filhos, louva-se a Deus, perdidos em algum lugar. Aleluia, as suas mulheres tristes, deprimidas e decepcionadas dentro de casa. Aleluia, por um simples motivo. Louva-se a Deus, o diabo atacando, louva-se a Deus, as famílias. Ele espera, louva-se a Deus, que a igreja também venha ser enfraquecida. Aleluia, a família é a criação de Deus. E até colocar no coração das pessoas, aleluia, que o casamento não compensa o diabo tem feito. Aleluia, quantas pessoas hoje desprezam, louva-se a Deus, o casamento. Quantas pessoas ignoram, louva-se a Deus, o matrimônio. Aleluia, preferem enganar a si mesmo, aleluia, com relacionamentos vagos, sem compromissos. Ou relacionamento facial e não percebem que no fundo, aleluia, o diabo tem feito isso para colocar angústia no coração das pessoas. Eles dizem para si mesmos, eu sou livre e desimpedido. Mas na verdade o que eles sentem é um sentimento de solidão, é um sentimento de tristeza, é um sentimento, louvado seja Deus, que na verdade eles queriam estar ali com alguém, eles queriam estar ali, aleluia, com a família, eles queriam estar reunidos, louvado seja Deus, com os amigos. Mas o diabo tem cegado, louvado seja Deus, as pessoas, fazendo com que a família se torne algo, aleluia, inútil, fazendo com que a família se torne algo sem valor, aleluia. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que a partir do momento, aleluia, que eu acredito em Jesus, eu e a minha família seremos salvos. A partir do momento, louvado seja Deus, que a minha vida foi entregue a Cristo, e eu abri, aleluia, as portas da minha casa para Deus, aleluia, o Senhor Deus, ele entrará na minha casa e fará morada, e a tendência, louvado seja Deus, é que a minha família conheça o Senhor. Quantos que assim que a glória a Jesus? Muitas vezes, louvado seja Deus, as pessoas levam tudo para sua casa. Tudo que aprendem na rua, levam para dentro de casa. Contaminam, louvado seja Deus, os filhos. Ensinam coisas más para os filhos. Ensinam, louvado seja Deus, coisas más para as esposas ou vice-versa. Louvado seja Deus, hoje em dia, louvado seja Deus, como há muito tempo, louvado seja Deus, tem sido. Aleluia, não há respeito mais dentro das casas, dentro dos lares. Aleluia, não há respeito com o chefe, não há respeito com as mães, não há respeito com os filhos. Aleluia, cada um, louvado seja Deus, não sabe mais qual é o seu papel dentro da família. A Bíblia diz que Deus criou a família e colocou cada um no seu determinado lugar. Os pais no seu devido lugar, as mães e os filhos também no seu devido lugar. A partir do momento, louvado seja Deus, que desobedecemos a palavra de Deus, ainda dentro da família, mesmo dentro do âmbito familiar, louvado seja Deus, a tendência, louvado seja Deus, é que o adversário ache brecha sobre as nossas vidas. A tendência é que o diabo comece a achar espaço no meio das nossas famílias. Louvado seja Deus, colocando problemas, colocando adultérios, colocando, louvado seja Deus, as drogas, aleluia, para os nossos filhos. Louvado seja Deus, muitas famílias hoje já não sabem nem como resistir. Aleluia, já não sabem a quem pedir auxílio, já não sabem a quem pedir ajuda. Aleluia, as mães, louvado seja Deus, já perderam a esperança de tirar os seus filhos das drogas. Aleluia, as mulheres já perderam a esperança de recuperar os seus maridos, aleluia, do álcool. Aleluia, muitas mulheres já não têm mais esperança do seu casamento ser transformado. Aleluia, mas eu quero te dizer nesta noite que em Jesus Cristo há solução. Aleluia, aquele que produziu a família, aquele que projetou a família. Aleluia, ele ainda tem poder e sempre terá. Aleluia, para todo aquele que se achegar a ele ser restaurado. Aleluia, a sua família pode ser restaurada. Aleluia, o seu casamento pode ser restaurado. Aleluia, os seus filhos podem ser transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus e pela palavra. A única coisa que é necessária, louvado seja Deus, é que você medite sobre essas coisas, que você medite sobre a palavra de Deus. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, aleluia, será salvo tu e a tua casa.
Aleluia, da mesma forma que Josué decidiu, aleluia, sabendo a quem ele servia, ele tinha certeza que Deus era na vida dele, pelas bênçãos que Deus havia construído na vida dele. Ele tinha certeza, louvado seja Deus, que Deus era na vida dele, porque ele assumiu um compromisso com a palavra de Deus. Aleluia, o Senhor Deus disse para ele: olha, você quer ser abençoado, então obedeça a minha palavra. Você quer, aleluia, receber vitória, então conheça a minha palavra. Você quer, aleluia, que a tua família seja abençoada, então obedeça a minha palavra. É muito fácil, louvado seja Deus, nós chorarmos, aleluia, nos lamentarmos pela nossa casa destruída. Aleluia, mas eu quero dizer, louvado seja Deus, que a sua lágrima pode acabar. Aleluia, quando você tomar uma decisão, quando você perceber que a sua família precisa de Jesus, quando você deixar o seu sentimento egoísta de lado e começar a pensar na sua casa, começar a pensar na sua família e começar a buscar Deus a favor da sua família, você vai perceber o quanto é importante se voltar para Deus. Você vai perceber o quanto é importante se voltar para o Senhor Jesus. A relação facial, o quanto é importante. Aleluia, não desprezar a palavra de Deus, pois o tempo está passando. Aleluia, quanto mais o tempo passa, as famílias são destruídas. Quanto mais o tempo passa, a família perde a identidade. Louvado seja Deus, o que nós vemos é homens, pais de família entristecidos por dentro. Aleluia, tentando disfarçar sua angústia nos bares. É mães de família tentando se ocupar de várias formas para disfarçar a angústia do seu coração. É ver jovens se apegando a qualquer coisa que Satanás oferece, apenas para ter com quem se espelhar. Aleluia, os jovens já não têm mais os pais para se espelharem. Aleluia, eles procuram as pessoas do lado de fora. O resultado é as cadeias cheias. O resultado é as penitenciárias lotadas, aleluia, de jovens. Aleluia, que tinham a vida inteira pela frente, mas caíram no laço de Satanás e não conseguem perceber. Aleluia, que conforme o tempo vai passando e eles vão envelhecendo, eles estão perdendo as suas vidas para o maligno, quando poderiam estar ganhando vidas para Jesus. Eles estão perdendo seus anos acorrentados na escravidão de Satanás, quando eles poderiam estar sendo usados por Deus, aleluia, para abençoar as suas casas e as suas famílias. Pois ele assim diga: aleluia. Louvado seja Deus. Olha para dentro da sua casa, olha para dentro do seu casamento, para dentro da sua família. Aleluia, o diabo falou para você que não compensa casar, é mentira. Louvado seja Deus, casamento é projeto de Deus. Aleluia, Satanás falou que seu marido não tem jeito, vai morrer assim, vai morrer na cirrose. Também é mentira, Deus pode curar o seu marido. Aleluia, Satanás falou que os seus filhos não tem jeito, que porque não tem jeito e não tem o que fazer. Aleluia, é mentira, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia, Satanás falou para você que o teu destino é morrer assim. É mentira dele também. Aleluia, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando nós entregamos a vida para Cristo, a nossa vida é transformada. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, quando nós acreditamos, aleluia, na palavra de Deus, louvado seja Deus, a nossa vida é transformada. Quando nós acreditamos, aleluia, no Evangelho de Cristo, louvado seja Deus, a tendência é que a nossa família alcance, louvado seja Deus, um patamar diferente. O Senhor Jesus veio à terra para transformar vidas. O Senhor Jesus veio à terra para mudar a história, louvado seja Deus, que Satanás havia destruído. Durante muito tempo o diabo enganou as pessoas, mas agora Deus muda, aleluia, o cativeiro. Agora o Senhor Jesus, ele oferece uma porta aberta. Aleluia, talvez você bateu em todas as portas, louvado seja Deus, e todas estavam fechadas. E as que estavam abertas, louvado seja Deus, você só encontrou desânimo, angústia, tristeza e frustração. Aleluia, mas Jesus é a porta, louvado seja Deus. E aquele que entra, aleluia, pela porta, Cristo, ele encontra a pastagem, ele encontra a resposta, ele encontra a solução para a sua história, para a sua vida. Louvado seja Deus, você não precisa ver a sua família ser destruída aos poucos, quando há uma solução em Cristo Jesus. Você não precisa ver os seus dias se acabarem na angústia e na tristeza. Quando Jesus está com os braços abertos para te receber. Quando Jesus está com os braços abertos para mudar a sua história. Quando Jesus está com os braços abertos para libertar a sua casa. Em nome de Jesus Cristo, creia na palavra de Deus e será salvo tu e a tua casa. Em nome de Jesus Cristo, acredite na palavra de Deus. Da mesma forma que Deus falou com este homem Josué. Aleluia, ele acreditou no que Deus havia falado com ele. E Deus foi na vida dele por ele acreditar. Aleluia, de forma que quando as coisas estavam em paz, e mesmo quando as coisas estavam em paz,
Na luta ele creu em Deus. Nos obstáculos ele creu em Deus. E quando ele recebeu a bênção, ele disse: agora que eu não vou largar do Senhor. É agora, louvado a Deus, que eu nunca mais deixarei esse Deus. Aleluia, Jesus. Oh, louvado é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Então se nesta noite, louvado seja Deus, você sabe, louvado seja Deus, que a sua casa anda por dificuldade. Você sabe, louvado seja Deus, que o seu casamento anda no estreito. Aleluia, você sabe que a sua família, aleluia, está por um fio. Aleluia, os seus filhos estão sem comando e sem controle. Aleluia, o seu marido você mal encontra, e quando encontra é daquele jeito. Louvado seja Deus. É tempo de recorrer a Jesus. É tempo de recorrer ao Deus que criou o céu e a terra. É tempo de recorrer ao Deus que mudou, louvado seja Deus, vidas por todos os anos e vai mudar a sua também. É tempo de buscar o Senhor que já mudou e transformou milhares de famílias. E com a sua não vai ser diferente. Então, em nome de Jesus Cristo, aleluia, nós te convidamos, louvado seja Deus, a buscar a solução em Cristo Jesus. Nós te convidamos, louvado seja Deus, a bater na porta que é Cristo. Aleluia, porque quando você tomar essa decisão, louvado seja Deus, você verá o poder de Deus ser manifestado na sua vida. Quando você acreditar, aleluia, na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você vai ver a transformação da sua casa. Você vai ver a transformação da sua família em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos nos levantar para nós orarmos.